Shalom, pessoal. Nesse vídeo vou estar trazendo uma história do Baal Shem Tov, do grande Baal Shem Tov, e também falando um pouco, sobre essa pessoa, foi um grande sábio do nosso povo, que trouxe luz quando no momento estava tendo muita escuridão. Também vou estar trazendo uma reflexão, da primeira história que eu vou estar contando aqui, para que você possa meditar na sua vida. Grande reflexão que tem trazido na minha vida dessa semana no estudo da Parashá. Um dia no verão, o Baal Shem Tov estava andando com seu discípulo. Era na Europa nessa época, era verão, e ele estava caminhando com seu discípulo. E seu discípulo perguntou: mestre, estou com muita sede, não tem água? E o Baal Shem Tov disse para o seu discípulo: acalma-te, Hashem proverá água para a gente. E o discípulo ali andando, olhando para o mestre, nada. No outro dia, também nada de água. 2 dias depois, de repente aparece um homem diante deles, eles com muita sede. E o homem pergunta se eles tinham visto algumas ovelhas que estavam perdidas, que ele tinha perdido suas ovelhas. Se eles tinham visto elas. E o Baal Shem Tov medita e diz: elas foram para lá, apontou para um lugar, vamos lá, vou te levar até onde estão suas ovelhas. Quando chegou lá, eles olharam e viram um riacho. E as ovelhas estavam se banhando e bebendo água daquele riacho, de águas límpidas. E o discípulo pôde beber água com o Baal Shem Tov e saciou a sede de 2 dias. De repente ele olha para o Baal Shem Tov e diz: mestre, eu entendi que esse homem perdeu as ovelhas para que pudéssemos encontrar essa água, para que pudéssemos saciar a nossa sede. O que eu não entendi é por que Hashem levou 2 dias para que pudéssemos encontrar as ovelhas, para que 2 dias chegasse esse homem e falasse conosco. Aí Baal Shem Tov olhou para ele e disse: é por 2 dias que Hashem estava esperando que você tivesse a total confiança nele. E que ligação dessa história tem com a história do Tanar, da Torá, de Yosef com seus irmãos? A Parashot anterior fala de Yosef decifrando os sonhos do faraó. No Talmud diz que o faraó estava sonhando 2 anos com esse sonho, das vacas, das espigas. Era 2 anos com esse sonho. Só que todos os dias ele acordava e não lembrava. Desde que José revelou os sonhos para o copeiro e para o padeiro, ele acreditava que o copeiro ia chegar diante do faraó e ia revelar ao faraó, falar com ele: teve um homem lá que falou isso para o faraó. Então ele tinha essa confiança que o homem ia fazer isso. O que aconteceu? O homem chegou lá e esqueceu. A Torá diz que ele esqueceu de José. Ele esqueceu dele. E com isso, Yosef ficou mais 2 anos na prisão. O Talmud diz que esses 2 anos foi para que Yosef deixasse de confiar no copeiro, mas sim, nesses 2 anos ele passasse a confiar em Hashem. No dia que ele confiou que Hashem ia tirar ele da prisão, a partir desse momento, Yosef foi chamado diante do faraó. E o faraó nesse momento sonhou e passou a lembrar do seu sonho. Então depois de 2 anos, o faraó acordou e lembrou que ele teve um sonho. Então sabemos de toda a história que aconteceu no Tanar, ali na Torá, que Yosef foi levado diante do faraó, ele interpretou os sonhos do faraó e assim ele foi botado como vice-rei, depois do faraó, o homem mais importante do Egito. E com isso vem todas outras demais parashot. Vem a parashá atual, que Yosef está diante de seus irmãos, testando seus irmãos, e não só testando eles, mas levando a eles a compreender o que eles fizeram de errado, a importância do arrependimento. Mas mais importante também é entender que, como o próprio Baal Shem Tov quis enfatizar com seu discípulo, e que a Parashá também quer mostrar, nisso tudo é a confiança plena em Hashem. Yosef, quando estava diante de seus irmãos, ele não deixou o sentimento de ódio nem de raiva dominar o seu ser, coisa que aconteceu lá atrás com seus irmãos. Seus irmãos, quando viu Yosef, o filho mais novo, não era o caçula, mas o mais novo, o mais amado pelo seu pai, porque ele era o primogênito da mulher amada. De repente, os irmãos começam a ver aquele amor excessivo de Yaakov
por Yosef. Ele começa a botar uma liderança em Yosef. E os irmãos ficam com inveja. O sentimento que domina o coração deles é de inveja. E muitas das vezes é o ódio que domina muitas das pessoas, né? Vejo muitas pessoas no mundo odiando o povo judeu. O sentimento principal que nasce nessas pessoas é a inveja. Porque o povo de Israel é o povo próspero, ou também porque tem essa questão o povo de Israel é o povo escolhido, e começa esse sentimento. E esse sentimento da inveja vira o ódio, onde eu quero que esses seres desaparecem na minha frente. E foi isso que os irmãos de Yosef fizeram com ele. Pretenderam matar ele. Na verdade, Reuben não queria. Ficou com medo também da fúria que os irmãos estavam. E Judá também estava com esse medo, não queria cometer esse crime também. Mas teve a ideia, Judá, de vender Yosef. Enquanto Reuben se retirou, Reuben pensou, mais tarde vou ali, quando meus irmãos não estiverem olhando, eu tiro de dentro do poço e levo ele para o meu pai. Mas sabemos o que aconteceu, ele foi vendido. Então teve uma trama, né, entre os irmãos, um acordo de falar que ele foi morto por um animal selvagem. E assim o seu pai chorou pela morte dele, acreditando que ele estava morto. E Yosef, quando virou rei, né, do Egito, vice-rei, ele poderia levar no seu coração também esse ódio, né, porque ele foi tirado do seu pai, tratado como ninguém, passou por todo, né, sofrimento. Imagina, estava na casa do Potifar, um ministro do rei, a mulher do Potifar lá em cima dele, ele luta contra aquilo, não cai em tentação. E o que ele tem de recompensa? A prisão. Imagina, você faz as coisas certinhas. O que acontece geralmente com muitas pessoas? Faz certinho, confia em Hashem, não vou fazer, pum, mais outra pancada. Foi jogada na prisão. E Yosef lá, persiste, de repente vai lá, revela o sonho. Agora sim vou sair daqui. Não, todos os dias ele viu o cara nem lembrava dele. O copeiro lá que serviu o rei nem lembrava que o Yosef existia. De repente, 2 anos depois, o faraó lembra do sonho e diz: aí o copeiro, sim, tem um homem lá na prisão que revelou meu sonho. Ele lembra da história. Quando aconteceu isso, quando Yosef teve a confiança em Hashem, como o discípulo do Baal Shem Tov. Quando confiou em Hashem, o que aconteceu? Teve ali a água. E novamente Yosef está diante de seus irmãos. Ele poderia, como eu falei, querer se vingar dos seus irmãos. Mas Yosef tem um entendimento. Tudo isso que aconteceu, todo esse cenário de sofrimento, onde que eu cheguei, na verdade, ele fala na própria Torá, foi Hashem que fez tudo isso. Se chama de confiança em Hashem. Isso se chama confiança em hebraico bitahon. Bitahon é muito mais do que emuná. Emuná também é muito mais do que fé. A fé vem da expressão acreditar que existe algo. Eu acredito que vai acontecer, mas emuná não é só acreditar em Hashem, que existe um Deus. Emuná eu acredito que se Deus faz, Ele existe e Ele faz algo. Eu acredito que Ele entregou a Torá e eu tenho que cumprir a Torá. Eu acredito que Ele dá o sustento. Isso é emuná e muito mais. Só estou trazendo um resumo aqui para você entender. Agora, bitahon não é só acreditar, mas bitahon é confiança plena que Hashem está sob controle de tudo. Que eu tenho que fazer a minha parte nesse mundo. Mas que vem a tempestade, vem o sol, eu tenho que seguir o caminho. Ser honesto e consertar aquilo do meu dever, fazer. Tem coisas que eu não consigo mudar. Tem coisas que parece que estão conspirando contra mim. Mas eu tenho que ser honesto, correto e seguir em frente. É isso que o Yosef mostra aqui, José. E aquelas pessoas que nos atacam, não é que a gente não tem ferido, não é que a gente não viu. Imagina quando o Yosef viu os seus irmãos depois de tantos anos, 22 anos depois, ele olhou seus irmãos e reconheceu eles, e eles não reconheceram ele, por causa das vestimentas que ele estava do Egito. Eu imagino que veio a mágoa, veio a tristeza, mas veio a confiança. Eu entendo que foi a tia, gente. Só estou aqui porque eu só estou aqui nesse lugar porque aconteceu tudo isso. Eu só cheguei onde eu cheguei porque aconteceu tudo isso. E eu tinha que estar aqui. É a única forma de salvar o meu pai e meus irmãos. É a única forma de levar o povo de Israel a virar escravo no Egito e poder acontecer o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. Todos os milagres que conhecemos na Torá. E Yosef sabia que aconteceria isso. Então, o que nós temos que fazer se chama
confiança plena em Hashem. Isso é um trabalho. Entenda que emunar é trabalhar para ter, como também bitahon. Um exemplo simples do bitahon, que as pessoas às vezes não entendem muito sobre bitahon, vamos dizer que você tem um amigo, ele é bom em malabarismo. Pilota uma corda de uma montanha a outra, grande penhasco entre essa corda, sem uma rede embaixo. Você sabe que ele vai atravessar aquilo ali sem nenhum problema. Isso se chama emunar. Ele vai atravessar. Mas você diz assim, eu não só acredito que ele vai atravessar, eu confio tanto nele que eu vou nas costas dele, vou montar em cima das costas dele e vou com ele. Isso se chama bitahon. Eu vou seguir com ele. No livro Jardim da Emuná, do Rav Shalom Arush, o Rav Shalom Arush fala do homem que bate com o outro com uma vara. Que muitas das vezes nós olhamos para a vara e ficamos com raiva da vara. Quando na verdade, quem está nos batendo não é uma pessoa, é Hashem. A circunstância que nos roda nesse mundo, o mal que acontece nesse mundo, nada mais é que a vara na mão de Hashem. Agora temos que entender, muitas das vezes, por que eu estou passando por esse devido problema. Existe uma expressão para ou por. É para o meu crescimento, para algo que eu vou ter na frente. O outro também é por algo que eu fiz, uma correção, um erro que eu cometi. Então o que Hashem quer de mim e de você é que possamos iniciar com emunar e podemos chegar ao ponto de bitahon, como o sábio Ganzol Letová. Isto também é para o bem, né? O mestre do Rebbe Akiva, que eu vou trazer várias histórias também do Rebbe Akiva aqui para você. Então, que Hashem quer de nós é isso, que temos essa confiança plena nele, e mais nada. Quem era o Baal Shem Tov? Baal Shem Tov, mestre do bom nome. Isso é o significado da expressão Baal Shem Tov. O nome dele é Israel ben Eliezer. Israel, filho de Eliezer. Baal Shem Tov nasceu numa família pobre na Europa, não lembro a região, mas ali perto entre da Ucrânia e a Polônia, aquela região mais ou menos por ali. Seus pais, infelizmente, morreram cedo. Baal Shem Tov, jovem, foi cuidado pela comunidade judaica daquela época, mas sempre dedicado ao estudo da Torá, buscando estudar. Estou resumindo aqui só para você entender um pouco. E um homem muito dedicado a Hashem, um homem, desde criança dedicado a servir a Hashem. E ele um dia, antes do seu pai morrer, ele ouviu da boca do seu pai e falou assim: meu filho, não tema mais nada além de Hashem. A única que você deve temer nesse mundo é Hashem. E Baal Shem Tov sempre guardou isso no coração. Teve essa determinação desde criança em servir a Hashem. E ele, por diversas dificuldades, muitas pessoas olhando para ele porque ele parecia ser uma simples pessoa, ele não parecia ser aquele sábio que estava sempre estudando, tipo, com conhecimentos ocultos da Kabbalah. Então sempre as pessoas olhavam, até o momento, aos 36 anos, que ele se revelou aos judeus, começaram a ver que era um homem que tinha a capacidade de trazer milagres, um homem que conseguia olhar para uma pessoa e saber quem era ela naquela vida e nas vidas passadas, o que ela tinha feito de errado, sabia tudo. O Baal Shem Tov olhava para uma pessoa e sabia quem era aquela pessoa, ele via a raiz de toda a alma daquela pessoa, e esse era o Baal Shem Tov. E com isso o Baal Shem Tov carregou diversos discípulos, que mais tarde passou a ser chamado de Hassidim, racídicos, que significa racídico, aquele que é piedoso, ou Hassidim, piedosos. Mas não é o piedoso que foi ensinado em português para você, aquele que faz piedade com as pessoas, não. O piedoso aqui é aquele que faz piedade com Hashem, com Deus. Você fala, como assim? Alguém pode fazer piedade com Hashem? No judaísmo diz que sim, piedade no sentido de Hashem me pede que eu ande 2 metros, eu ando 4. Um Hassid é aquela pessoa que ele cumpre, vai além daquilo que Hashem quer dele. Ele não dá para Hashem somente o que Hashem pede, mas ele vai além. Mas para ser um Hassid, primeiro a pessoa precisa cumprir tudo que Hashem quer. Tem pessoas que querem ser um Hassid, mas ele não consegue cumprir o básico. Os sábios dizem que essa pessoa, na verdade, que quer ser um Hassid e não cumpre o básico, é na verdade um tolo, porque ele não cumpre o básico que Hashem quer e quer ir além do que Hashem não pede a ele. Então é um tolo, que Hashem, ele gera em Hashem ira de vez amor. Essa é uma das coisas que temos que tomar cuidado. Não gerar em Hashem ira, mas sim trazer dele sempre amor. E o Baal Shem Tov, ele viveu no período, no século 17,
Eu não lembro agora de cabeça mais ou menos com quantos anos o total de anos que ele viveu, mas ele gerou essa ideia do Hassidim, aonde começou a se espalhar vários grupos racídicos, vários discípulos que foram criando vários discípulos. Das Hassiduts mais conhecidas, né, um grupo mais reconhecido de Hassidim no Brasil é o Chabad, mas tem diversos outros grupos como o Breslev, tem o Satmar, tem o de Belz, de Gur. O Gur é o maior Hassidut do mundo. E de Belz vem a segundo, o Satmar, e todos vêm ali. Muitos grupos racídicos. Pessoas que estudam, buscam se empenhar em ser pessoas mais piedosas, pessoas mais sérias, que seguem a vontade de Hashem e tenta ir a mais. Foi um breve resumo que eu trouxe aqui do Baal Shem Tov, porque esse vídeo vai ficar muito grande. Vou estar trazendo uma série de vídeos aqui contando a história do Baal Shem Tov e de outros grandes sábios do povo de Israel. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dá seu like e até o próximo vídeo. Um abraço.